Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando. Segura aí no sofá. É isso aí, se você acha que quem faz cinema leva uma vidinha tranquila, se prepara pra conhecer os filmes mais perigosos já feitos. É perigoso o cinema, cara, eu diria que entre as artes clássicas é a mais perigosa. Depende, se for filme Entonar de espírito, uma canção. se for filme de espírito, em Poltergeist, morreu muita gente na produção. Não acredita, Teu? Não acredito. Galerinha, a gente recebeu um desafio do Fox Premium, não é, Rolandinho? Sim, eles lançaram essa semana a sua nova produção brasileira, Impuros, e mandaram uma missão pra gente: ver o compilado da primeira temporada e falar da série pra vocês sem dar spoiler. A trama aborda o tráfico de drogas do Rio de Janeiro nos anos 90, através da saga do Evandro do Dendê, um comerciante que se envolve com crime organizado pra vingar o irmão. E depois de alcançar esse objetivo, ele percebe que tá num caminho meio sem volta e se afunda ainda mais na criminalidade, atropelando todo mundo no seu caminho, como os antigos parceiros da Boca, agentes da Polícia Federal. E o Evandro, ele é um cara sangue no zóio, e em pouco tempo vira notícia no mundo inteiro, e as consequências sobram pra todo mundo à sua volta. Bom, se você tá curioso, a primeira temporada de Impuros tá lá no canal à la carte da Fox, que é o Fox Premium, e se você for assinante, pode ver todos os episódios de uma só vez pelo app da Fox. Ficou empolgado? Tem link aqui na descrição pra você assistir ao primeiro episódio inteirinho de graça. Clica! Se você já viu O Regresso, lembra? Provavelmente deve concordar que uma das coisas mais marcantes aí no filme é aquele visual de encher os olhos e o Leozinho rastejando igual um cão na neve. Ó o bicho vindo, moleque. Ó, isso não é por acaso, já que o diretor, que é o Alejandro González Iñárritu, optou por filmar em locações reais, em vez de criar os cenários por computação gráfica. Mas, galera, as filmagens tiveram uns maus momentos, a começar pela temperatura congelante do inverno canadense. No more than a mile up that way. Bem que eu pedi uma pastilha. Como a fotografia foi dirigida com luz natural, ou seja, não podia usar uma luz artificial quando já tinha saído o sol, todos os envolvidos precisaram aguentar vários dias no meio daquela friaca, porque você tem pouco tempo pra gravar, você só tem uma janela que você pode capturar. E só de sunga, porque o pessoal fazia questão que a equipe tivesse sempre de sunga. And a proper burial when it's time. He's earned it. Understand? Pô, essa situação foi particularmente ruim pro Leonardo DiCaprio, que teve que rastejar na neve, né? Ficou gripado algumas vezes. Eu não diria nem gripado, eu diria que ele quase morreu. E também existiam as preocupações com avalanches e possíveis ameaças de ursos, não de computação gráfica, de verdade, lá da região, sendo que até existia um coordenador de segurança especializado em ursos. They're hunting out there. I'm hoping it don't need another shot. O clima acabou esquentando com o desentendimento entre vários membros da equipe, sendo que alguns decidiram sair do projeto. Foi por causa de treta. E se não bastasse isso tudo, um sindicato que representava os funcionários acusou a produção de ignorar avisos de segurança e colocar as pessoas em perigo. Get to the boat! To the boat, son! Move! Move, move! Ninguém morreu nas filmagens de Apocalipse Now, mas conhecendo a história dos bastidores, a gente sabe que isso foi por um milagre. Por muito pouco, a obra-prima aqui do Francis Ford Coppola não acabou em tragédia. Get you a case of beer for that. Só pra começar, os cenários foram destruídos pelo tufão Olga, que, mano, fez aproximadamente 200 mortes nas Filipinas. E isso acabou gerando atraso na produção, que também passou por vários apertos devido ao orçamento estourado. Estourado mesmo, né? Porque explodiram todo o orçamento com pólvora. Isso. Well done, Hawks, well done. Pra piorar, tava rolando uma guerra civil não muito longe do local das gravações e o exército precisava levar embora aqueles helicópteros que eles tinham emprestado pros filmes. Pra combater na guerra. O caos também rolou solto com o uso abusivo de drogas que o elenco fez, porém o acontecimento mais marcante foi o ataque cardíaco do Martin Sheen. E além dos atores, alguns membros da produção também passaram por maus bocados. A galera pegou doenças tropicais. A loucura toda fez o Coppola pensar em suicídio, mas depois de quase 15 meses na selva, ele conseguiu terminar, gravar esse filme maravilhoso que virou um dos clássicos do cinema. Ele quase virou o Tarzan nesse processo, mas ele conseguiu. Go look at the camera, just go by like you're fighting! Like you're fighting! Go look at the camera! Os perigos de um filme não afetam apenas as pessoas, né? Já que muitos animais também sofrem com maltrato. Vamos falar aqui dos filmes que judiam animal? Eu acho impressionante que fazem de computação gráfica um novo planeta. Eles criam de computação gráfica fauna, flora, novos animais. Mas As pessoas
de um cachorro tem que ser real. Um exemplo marcante dessa realidade é o Portal do Paraíso, que é um faroeste que retrata a Guerra Civil no estado de Wyoming. E como nesse gênero não pode faltar cavalo, eles foram as maiores vítimas, resultando aí em traumas físicos e mais de uma morte de um cavalo. Morreu cavalo pra caramba. Aliás, a produção foi acusada de explodir um cavalo. deles com dinamite e usar esse acontecimento aí no corte final. O filme também inclui uma briga de galo real. Além disso, fizeram acusações das galinhas serem decapitadas por sangue ser usado nos atores. E após esse acontecimento, nesse caso, foi garantido que a American Human Association fizesse a supervisão de todas as produções envolvendo animaizinhos. Our report says yours twice, well, that's a fine looking animal. Porém, isso não colocou um fim nas polêmicas com os bichinhos, tanto que o primeiro Hobbit recebeu acusação grave de ser um ter filme ruim. maltratado hobbits. Maltratado ao público também. Can't you do something about this deluge? It is raining, Master Dwarf. Testemunhas apontam que 27 animais morreram durante as filmagens, entre cavalos, ovelhas, cabras, galinhas e elfos. Mas aí não vale contar os rituais que fazem pra dar público, né? Não sei. Segundo os relatos, a fazenda da locação estava cheia de cenários perigosos, o que causou a baixa de alguns cavalos após eles caírem em buracos. I never doubted you for a second. Um representante do diretor Peter Jackson até admitiu que 2 dessas mortes eram evitáveis, mas negou o número apontado, quer dizer, As outras não. de 40 As outras animais que morreram, eram 2 eram inevitáveis. Eles também argumentaram que a produção gastou centenas de milhares de dólares para melhorar as condições e a maioria das mortes teria acontecido por causas naturais. It's our little secret, Myrtle. Just tell no one. Provando aqui que existe dia da caça e dia do caçador, a bicharada também já tocou o terror pra cima de uma equipe inteira no filme Roar. A história, galera, acompanha uma família que vive aí com dezenas de leões e outras espécies selvagens, mas as coisas começam a dar errado. Eu falei, faz igual o Pi, mano. Graça, faz tudo computação. Aquele leão lá, ele não atacaria alguém? Sabe por que ele não atacaria alguém? Porque ele é feito de pixel. Here, it's yours! No começo a intenção era usar animais treinados. É melhor não. Calma. Não, no tem começo. a opção de calma, ser no começo eles destreinado. pensaram até em usar animais treinados. Mas eles acharam que era muito bem. Ah, não. Melhor animais silvestres. Mas como isso não foi possível, o diretor, que é o Noel Marshall, um cara muito bacana, criou os animais num rancho. E o local acabou sendo o próprio cenário para a aventura, que é repleta de cenas com perigo real envolvendo os atores. Just with them, you get the gentle and the ferocious, too. To be careful of the bad. Apesar de ninguém ter virado comida de leão nas filmagens, pelo menos 70 pessoas foram feridas com mordidas e arranhões graves. Bom, para vocês terem ideia das consequências, a atriz, a Melanie Griffith, levou vários pontos no rosto e correu o risco de perder o olho. É a maior putaria! O diretor de fotografia desse filme, que mais tarde ficou famoso por dirigir velocidade máxima, quase teve o couro cabeludo arrancado nessa brincadeira aí de brincar com Meu leões. Deus, não tem brincadeira não, mas essa desgraça acabou fazendo parte do marketing de horror, que até adotou um slogan ironizando a situação. Are you okay? Mom, look crazy. O cineasta alemão Werner Herzog é conhecido pelo jeito excêntrico, muitas vezes até perigoso, como fica evidenciado aí nos seus trabalhos, né? Exemplo disso é o épico Fitzcarraldo, que conta a trajetória de um barão da borracha determinado a fazer extração na bacia amazônica. Vou fechar o meu pranto. Para acessar esse território rico em borracha, o personagem decide transportar um navio enorme pela montanha, o que acabou sendo feito de verdade. Como o Herzog detesta filmar em estúdio, a eu odeio. equipe realmente fez o transporte que machucou alguns membros durante o processo. Bom, mas isso foi o de menos, já que a galera também sofreu com o ataque de tribos Anahuaca. 2 acidentes aéreos e a morte de um índio por afogamento. Isso assim, um índio morrer afogado é zica, velho. Ich will das Opernhaus. Ich will mein Opernhaus! Além desses incidentes, um madeireiro peruano foi mordido por uma cobra e decidiu amputar o pé para impedir o veneno de se espalhar. Esse é um outro Parece filme. um episódio É um outro de filme. Hora de Aventura. Deixa eu tentar de um jeito diplomático. Seguindo o que aconteceu com o Coppola, o Herzog teve alguns surtos durante a filmagem e disse que ia se sentir mal pelo resto da vida. E ele é alemão, então... Essa insanidade toda pode ser vista no documentário Burden of Dreams, que ele copiou, inclusive, a treta do filme do Coppola, copiou, que fez também um documentário. Wir müssen uns hier ganz dicht an.
Bom, antes de acabar, vale aqui uma menção honrosa pro polêmico Sangue de Bárbaros, que inclusive a gente já dedicou aqui um vídeo inteiro sobre ele. O filme foi feito em uma zona de testes radioativos, então imaginem só o que aconteceu com o elenco alguns anos depois. 3 braços. Não zoou, isso é sério. E até hoje os netos do elenco sofrem com isso. Eles estão fazendo um processo, processando a Hollywood Studios. Eu não posso falar o nome de nenhum estúdio. Tia, solta o controle e vem pro YouTube. Mas vem devagarinho, segura no corrimão.